Fala, fiel. O clima anda tenso nos bastidores do Corinthians e a semana já começou com aquela mistura de preocupação e expectativa. A notícia que ninguém esperava chegou logo cedo. Hugo Souza, o goleiro titular e um dos líderes do elenco, sofreu uma luxação no ombro esquerdo e virou dúvida para o confronto contra o Vitória. E olha, esse não é um jogo qualquer. É duelo direto, é confronto de quem briga para escapar da parte de baixo da tabela, é aquele tipo de partida que define o rumo do campeonato. O problema é que, sem o Hugo, a situação pode se complicar. Ele não treinou nesta terça-feira, vai ser avaliado dia após dia e, caso continue fora das atividades, o Corinthians pode ter que entrar em campo com o jovem Felipe Longo no gol. E aí já dá para imaginar a pressão, né? O Barradão vai estar lotado, o Vitória vem de bons resultados e ganhou um fôlego que muita gente achava que o time não teria mais. Depois de vencer o Santos, o Vitória igualou a pontuação do Peixe e colocou fogo na briga contra o rebaixamento. E o Corinthians, que parecia um pouco mais tranquilo, vê essa zona perigosa se aproximando. A conta é simples, a pontuação de segurança subiu para 42 pontos e o Timão ainda não atingiu isso. Faltam vitórias, e o tempo está passando. São jogos decisivos, e esse contra o Vitória é um deles. O torcedor sente no ar que o momento pede calma, mas também pede raça. E o time sabe disso. O problema é que os desfalques continuam aparecendo em momentos decisivos. Além de Hugo Souza, Mateuzinho e Maicon estão suspensos. Isso obriga o técnico Dorival a repensar completamente a escalação e o esquema. A lateral direita virou um quebra-cabeça, pode entrar o garoto Jacaré, pode rolar improvisação com Charles, Félix Torres ou até Kaká. Há até quem defenda uma linha de 3 zagueiros para liberar um jogador de beirada. Só que o elenco está curto e as opções são poucas. No meio de tudo isso, uma boa notícia, André Carrilho voltou a ser relacionado depois de 2 meses e meio afastado por lesão. O peruano acelerou a recuperação, voltou antes do previsto e já está treinando com bola. O próprio jogador falou que se empenhou muito para isso, elogiou o departamento médico e garantiu que está se sentindo bem, mesmo ainda longe dos 100% ideais. Ele ficou fora por causa de uma lesão ligamentar no tornozelo, passou por cirurgia e parecia que só voltaria perto do fim do Brasileirão. Só que a recuperação surpreendeu todo mundo, e ele pode voltar justamente no momento em que o time precisa de experiência e qualidade. Carrilho é daqueles jogadores que fazem diferença, e o torcedor sabe. Desde que chegou ao Corinthians, ele se tornou peça fundamental. Inteligente, técnico e com leitura de jogo acima da média, é o tipo de atleta que dá equilíbrio entre meio e ataque. Não é exagero dizer que, quando ele está em campo, o Corinthians ganha outra dinâmica. E o curioso é que, mesmo voltando de lesão, o nome dele já começou a ser assunto fora de campo também. Surgiram rumores de que o Internacional estaria interessado nele, que até teria planos para fazer uma oferta. Segundo as informações que circularam, existe uma relação antiga entre o Carrilho e a família Dias, especialmente com Emiliano, que hoje está no Inter. Os dois se conheceram lá na Arábia Saudita, na época em que o peruano jogava pelo Al Hilal e o Ramon era o treinador. Desde então, mantêm amizade, se falam com frequência e foi justamente essa relação que ajudou na vinda dele ao Corinthians. Muita gente começou a imaginar que essa ligação poderia facilitar uma transferência no fim do ano. Mas o próprio Carrilho tratou de colocar panos quentes nessa história. Ele disse que conversa, sim, com o pessoal do Inter, mas que não existe nenhuma proposta oficial, que está feliz no Corinthians e focado em voltar a jogar bem. E é importante lembrar que ele renovou recentemente o contrato até o fim de 2026. Ou seja, não é nada simples tirá-lo do clube. Mesmo assim, a incerteza paira no ar. O Corinthians vive um momento delicado financeiramente, e quando o caixa está apertado, qualquer proposta vantajosa pode virar tema de conversa. O clube tem enfrentado dificuldades até para manter a folha de pagamento em dia, e existe a possibilidade de reformulação no elenco no fim da temporada. Jogadores com salário alto ou bom valor de mercado podem acabar sendo negociados para aliviar as contas. Nos bastidores, o clima é de apreensão. Os atletas sabem que o futuro é incerto e que o ambiente político do clube continua turbulento.
O mandato da atual gestão vai até o fim do ano que vem, e muita coisa pode mudar até lá. Há quem diga que o diretor de futebol, Fabinho Soldado, não deve continuar. E isso preocupa porque ele é visto como elo entre o vestiário e a comissão técnica. Muitos jogadores confiam mais nele do que na própria diretoria, já que foi o Fabinho quem conseguiu segurar as pontas em momentos de crise. Se ele sair, o ambiente interno pode se desestabilizar ainda mais. Agora, imagina o cenário. O Corinthians fecha o ano com dívidas, alguns dirigentes deixam o clube, Dorival pode repensar seu futuro, e os principais jogadores começam a se questionar se vale a pena ficar. É exatamente por isso que esse papo de Inter e Carrilho, por mais que o jogador negue agora, não deve ser descartado no futuro. Ele tem boa relação com o pessoal de lá, confia no trabalho deles, e se as condições no Corinthians não melhorarem, pode se tornar um nome visado em uma próxima janela. Enquanto isso, dentro de campo, o foco precisa ser total. O Corinthians vem de 2 partidas sem sofrer gols dentro da Neoquímica Arena, algo que não acontecia há 4 meses. Depois de vencer o Atlético Mineiro por 1-0, o time mostrou sinais de melhora defensiva, principalmente na postura e na compactação. Essa sequência de jogos sem ser vazado pode ser o ponto de virada que o time tanto precisa. A defesa, que vinha sendo o grande problema do campeonato, parece ter se encontrado novamente. Mas agora o desafio é outro, manter esse desempenho longe de casa. O duelo contra o Vitória, em Salvador, vai ser decisivo não só pelos pontos, mas pela confiança. O Barradão é um dos estádios mais difíceis de jogar, o time da casa cresce com o apoio da torcida e vive um momento de reação. O Vitória ganhou o clássico contra o Bahia, vem de bons resultados e vai jogar a vida nessa partida. É jogo de 6 pontos, daqueles em que cada detalhe faz diferença. E o Corinthians precisa estar pronto, mesmo com os desfalques e com toda a pressão que envolve a situação atual. O torcedor quer ver atitude, quer ver vontade, quer sentir que o time entende o tamanho do perigo. Porque, se o Vitória vence, encosta de vez. A diferença cai para 2 pontos e o clima muda completamente. É o tipo de rodada que pode definir o rumo da temporada. E o Corinthians sabe que não dá mais para tropeçar, ainda mais contra um adversário direto. Por isso, a presença de Hugo Souza seria fundamental. Além da segurança técnica, ele é uma liderança importante, alguém que orienta a defesa, passa confiança e tem sido um dos destaques do time nos últimos meses. Se ele realmente não puder jogar, o jovem Felipe Longo vai precisar mostrar personalidade. O garoto tem apenas 20 anos, fez sua estreia profissional recentemente num clássico contra o Santos na Vila Belmiro e apesar da derrota, mostrou coragem. Agora, pode ter a chance de começar jogando um duelo ainda mais decisivo, fora de casa, sob pressão. É a hora da base mostrar força. E o Corinthians, mais do que nunca, precisa se unir. O elenco está reduzido, o calendário é pesado e os bastidores seguem turbulentos. A única saída é jogar com alma, como sempre foi a cara do clube. O jogo contra o Vitória é mais do que uma partida. É um teste de resistência, de foco e de superação. E não é só dentro de campo que a situação do Corinthians chama atenção. Fora das 4 linhas, a pressão é grande, as incertezas aumentam e o ambiente político continua pegando fogo. O torcedor sente que o clube está vivendo um daqueles momentos em que qualquer decisão errada pode custar caro. As dívidas se acumulam, os bastidores estão cheios de dúvidas e o elenco começa a sentir o peso de tanta instabilidade. Jogadores experientes como Maicon e outros líderes do grupo já deixaram escapar, em entrevistas recentes, que o clima é de apreensão. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer no fim do ano, quem vai ficar e quem vai sair. O técnico Dorival tem tentado blindar o elenco, mas até ele sabe que não é fácil manter o foco quando o barulho fora de campo é tão grande. O grupo tem jogadores jovens misturados com atletas mais rodados, e essa diferença de experiência às vezes pesa. O torcedor vê um time que luta, mas que sente o emocional em alguns momentos. E é exatamente por isso que a liderança do goleiro Hugo Souza faz tanta falta. Ele não é só o cara que defende, é aquele que fala, que orienta, que vibra. Quando um jogador desse nível fica fora, o impacto vai muito além da parte técnica.
Enquanto o departamento médico corre contra o tempo para tentar colocá-lo em campo, o clima é de expectativa. O treino desta semana vai ser determinante para definir se ele vai ou não enfrentar o Vitória. Caso não jogue, a missão cai nas mãos de Felipe Longo, e o torcedor vai ter que confiar na base. Esse é o tipo de momento em que o Corinthians costuma mostrar sua força. Quando parece que tudo está contra, o time arruma uma maneira de reagir. Foi assim em tantas temporadas marcadas por dificuldade e superação, e talvez tenha chegado a hora de reviver esse espírito. Mas, mesmo com essa esperança, é impossível ignorar o cenário preocupante. O Corinthians está apenas alguns pontos acima da zona do rebaixamento, e o desempenho fora de casa tem sido um dos piores do campeonato. São poucas vitórias longe da Neoquímica Arena e, para piorar, o time costuma sofrer gols em praticamente todos os jogos como visitante. A defesa, que melhorou nas últimas rodadas, ainda precisa provar que consegue manter a consistência. Contra o Vitória, qualquer vacilo pode custar caro. O adversário, embalado e motivado, promete fazer um jogo intenso desde o início. O Barradão sempre foi um caldeirão, e o torcedor baiano está confiante de que o time vai escapar do rebaixamento. Eles vêm de vitórias importantes e reencontraram o bom futebol. Para o Corinthians, será uma prova de fogo. Jogar sob pressão, sem seu goleiro titular, com desfalques importantes e um rival com o estádio lotado. É nessas horas que o elenco precisa mostrar maturidade. Enquanto isso, o retorno de André Carrilho reacende uma esperança. O peruano é um jogador que muda o ritmo do time, dá outra cara ao meio-campo e cria possibilidades que o Corinthians vinha sentindo falta. Sua presença, mesmo que ainda não esteja nas melhores condições físicas, pode ser o diferencial. E mais do que isso, pode ser o símbolo da superação que o elenco precisa neste momento. Carrilho se machucou gravemente, passou por cirurgia, ficou meses fora e voltou antes do esperado, graças à dedicação e ao trabalho intenso. É esse tipo de comprometimento que o torcedor quer ver em todo o grupo. Mas, ao mesmo tempo, o nome dele segue sendo assunto fora de campo. O papo de interesse do Internacional ainda circula, mesmo depois da negação. E o torcedor do Corinthians sabe bem como essas histórias costumam começar. Primeiro vem o desmentido, depois o nunca se sabe, e quando o fim do ano chega, aparece uma proposta inesperada. Com a atual situação financeira do clube, ninguém pode garantir que o Corinthians recusaria uma boa oferta. E esse é o medo de muita gente, ver o time se desfazendo de peças importantes por necessidade. Nos bastidores, a ideia de reformulação é real. A diretoria sabe que vai precisar cortar gastos, e a pressão para enxugar a folha salarial. Jogadores com contratos altos e boa visibilidade no mercado podem ser negociados, e isso deixa o elenco apreensivo. Não é só o Carrilho que pode receber sondagens. Outros nomes como Garro, Yuri Alberto e até alguns jovens da base também estão na mira de clubes do Brasil e do exterior. Tudo vai depender de como o Corinthians vai terminar a temporada e de qual será o planejamento para o próximo ano. Fabinho Soldado, que tem sido um dos pilares na relação entre jogadores e diretoria, pode deixar o clube, e essa seria uma perda enorme. Ele é respeitado por todos, é o cara que escuta, resolve problemas e mantém o ambiente equilibrado. Sem ele, o vestiário pode perder um pouco da harmonia. E quando isso acontece, o rendimento em campo costuma cair. Dorival, por sua vez, também tem sido citado em especulações. Alguns clubes estariam de olho nele, e com o clima político instável, ninguém garante que ele vá continuar em 2026. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol brasileiro, já acostumado a surpresas dentro de campo, agora parece estar prestes a viver uma revolução nos bastidores. Fontes próximas à diretoria do Corinthians revelaram nesta segunda-feira que a Emirates, gigante do setor aéreo e famosa por seus investimentos milionários no esporte, teria feito uma proposta bilionária para adquirir o clube alvinegro. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já provoca burburinhos intensos no mercado esportivo e entre torcedores apaixonados. Segundo rumores que circulam nos corredores da Fiel,
a negociação envolveria um valor nunca antes visto no futebol brasileiro, capaz de colocar o Corinthians em uma posição inédita no cenário mundial. A suposta oferta despertou a atenção imediata de grandes nomes da gestão esportiva e financeira, que veem no possível acordo uma oportunidade de transformar o clube em uma potência global, tanto dentro quanto fora de campo. O impacto da notícia não se limita apenas ao lado econômico. Caso a transação se concretize, o Corinthians poderia receber investimentos massivos em infraestrutura, centro de treinamento, contratações de estrelas internacionais e estratégias de marketing que poderiam reposicionar a marca em escala global. A Emirates, conhecida por sua presença em clubes europeus e eventos de prestígio, mostraria com isso que pretende levar o futebol brasileiro para outro patamar, apostando em um gigante histórico do país. Torcedores, jornalistas e especialistas do mercado esportivo já começaram a especular sobre as consequências dessa possível aquisição. Alguns acreditam que o Corinthians poderia se tornar uma referência de gestão e sucesso financeiro, enquanto outros levantam preocupações sobre a identidade do clube e o controle estrangeiro de um patrimônio tão culturalmente significativo. Entretanto, mesmo os críticos parecem fascinados com a magnitude da proposta e com o burburinho que ela criou, mostrando que o futebol brasileiro pode estar à beira de uma transformação sem precedentes. Enquanto a diretoria ainda mantém silêncio oficial, a torcida se divide entre a empolgação e a apreensão, acompanhando cada detalhe e cada rumor que surge nos bastidores. Entre apostas, expectativas e especulações, uma coisa é certa: se a Emirates realmente concretizar a compra, o Corinthians entrará para a história não apenas pelo que acontece dentro das quatro linhas, mas também pela explosão financeira que promete sacudir o futebol nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!